Medo de empreender com velas e como tomar decisões conscientes. Nessa aula eu vou falar sobre o medo de empreender com velas aromáticas e também 6 passos para você tomar decisões de maneira consciente. Meu nome é Danusa e aqui eu ajudo você a ser dona do seu negócio, do seu tempo e do seu dinheiro com velas aromáticas. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. E quem está chegando já comenta aqui de qual cidade e estado você é. E se você está assistindo a essa aula depois gravada, também já deixa nos comentários de qual cidade e estado você é. E lembrando que toda terça-feira, às 1h30, a gente tem um encontro marcado, uma aula ao vivo com conteúdos riquíssimos. Boa tarde, tem gente de Foz do Iguaçu, de Gramado, Esmeralda, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo, Macapá. Sejam todos muito bem-vindos. E já pega papel e caneta na mão, que essa aula aqui hoje está riquíssima para você que está com medo de empreender ou você que já tem o seu negócio, mas ainda sente um friozinho na barriga. Porque na aula de hoje eu vou falar sobre o medo de empreender e 6 passos para você tomar decisões de maneira consciente. Primeiro, vamos entender o que é o medo. O medo, ele é normal. É um sinal que o nosso corpo dá de algo desconhecido, né? De algo que a gente não conhece. Então, a gente fica paralisado. Mas é importante a gente entender que, às vezes, esse medo nos coloca numa zona de conforto. E por que é ruim a zona de conforto, Danusa? Porque quando a gente fica preso nessa zona de conforto, com o tempo, a gente sente aquela falta de realização pessoal, aquela falta de realização profissional. E provavelmente você conhece alguma pessoa, ou até mesmo você está passando por isso, ou já passou, assim, de estar numa situação que você estava desconfortável, que você não estava se sentindo bem, reclamando de tudo, reclamando do seu trabalho, reclamando do CLT, reclamando do seu salário, do seu relacionamento, das pessoas ao seu redor. E isso é um sinal de que você está preso ali numa zona de conforto e que a gente precisa tomar uma decisão para mudar os nossos resultados. Toda vez que a gente toma uma decisão na nossa vida, muda os nossos resultados. Eu já contei aqui para vocês várias vezes que eu vendia minha confecção quando eu engravidei, logo no início da gravidez do meu filho. E eu passei a depender financeiramente do meu marido. Então, aquela situação, ela até que foi confortável por um tempo, porque eu ficava mais tempo com as crianças, mas ao passar do tempo, eu comecei a perceber que aquela situação estava me deixando mal. Então, eu reclamava de tudo, eu comecei a não me sentir bem, eu chorava bastante. E aí um dia eu tomei uma decisão de abrir a minha loja online. Então, eu estava com medo na época, muito. Pensei em não abrir, pensei. Mas eu sabia que aquela decisão era importante e que podia mudar os meus resultados que eu estava tendo na época. Então, o medo, ele surge por 4 motivos. Medo da crítica, medo de falhar, medo de perder dinheiro e a incerteza do mercado. Então agora eu vou compartilhar aqui com você os 6 passos que eu usei para tomar decisão de maneira consciente. Então, se você está com medo de empreender ou se você tem decisões para tomar, então esses 6 passos, eles são incríveis.
Então vamos lá, que agora eu vou compartilhar com você os 6 passos e já aproveita e já compartilha essa aula, essa live com aquela pessoa empreendedora, porque esses 6 passos, eles são para a vida, são para tomar qualquer decisão, tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Então já compartilha para aquela amiga, para aquele amigo. E vamos começar. Então pega papel e caneta na mão e anota o primeiro passo. Então o que eu fiz? Eu peguei um caderno, tá? Você pode pegar um caderno, pode pegar uma folha. E a primeira coisa que eu fiz foi uma autoavaliação. Então eu fiz ali uma lista de todos os medos que eu estava sentindo na hora que eu decidi abrir a minha loja online. Então eu fui lá e anotei todos os medos que eu tinha. Quando a gente começa a anotar, a gente se sente um pouco, a gente acha um pouco difícil, porque ali a gente está encarando os nossos medos e a gente não gosta muito desse sentimento. Mas é importante, porque depois que você anota tudo isso, é libertador. Então, o primeiro passo, autoavaliação, anotar todos os medos que você está sentindo. E para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o medo de empreender e os 6 passos para tomar decisões de maneira consciente. Às vezes a gente tem um medo de empreender e não sabe, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu começo? Então, aqui eu tô passando os 6 passos que eu fiz na época que eu resolvi empreender com velas e tô passando para vocês. Então, o primeiro passo foi a autoavaliação. O segundo passo é escrever o que te motiva, tá? Coloque na folha o que te motiva a empreender, o que te motiva na vida. Então, o que me motivava na época, porque eu não queria mais depender do meu marido, né? Eu queria minha liberdade financeira, porque eu queria muito colocar o meu filho numa escola particular. A minha filha, ela já estudava nessa escola, mas a gente não tinha condição de deixar os dois nessa escola particular. Então, como eu queria muito que ele estudasse lá, isso era uma motivação para mim, não depender mais do meu marido e colocar o meu filho na escola particular, e um tempo depois eu consegui isso empreendendo com velas. Então, cada um tem o seu motivo pessoal. Talvez o seu motivo é sair do CLT, talvez é ter uma casa, um carro. Então, isso é muito pessoal e você anota ali tudo o que te motiva a empreender, o que te motiva a tomar essa decisão na sua vida. O terceiro passo eu respondi a seguinte pergunta: o que de pior pode acontecer? Tomar decisão é correr risco, né? Mas todos os dias a gente toma decisão. Comenta aqui para mim se você concorda com isso, que todo dia a gente toma decisão. Escreva sim, escreva não, né? A decisão de trabalhar no CLT, a gente toma uma decisão, né, de trabalhar fora. E a gente corre o risco de perder o emprego, a gente corre o risco de ter que sair de casa, né, pegar ônibus e ser assaltado. Então, todo dia a gente toma decisões e corre algum risco. Então, eu coloquei aqui no meu caderno, né, o que de pior pode acontecer. Se eu abrir a minha loja de velas, né, então eu escrevi ainda: vou morrer? Não. Vou passar fome? Não. O que de pior pode acontecer? Eu escrevi aqui. É voltar para a situação que eu estava e depender do meu marido. Então, era o que de pior podia acontecer. Aí vem agora o quarto passo. Que o quarto passo é a outra pergunta, que é: o que de bom pode acontecer? E eu listei tudo que eu queria, como que eu ia me sentir, e eu fui visualizando. Gente, eu fui visualizando passo a passo de tudo que eu queria que acontecesse.
Então eu anotei ali, visualizei, colocando meu filho na escola particular, qual que era o sentimento que eu estava sentindo de ele poder estar naquela escolinha. Visualizei aqui as pessoas comprando as minhas velas e elas elogiando um monte, então eu visualizava isso, sabe? Até algumas pessoas que eu já tinha ideia que iriam comprar minhas velas, eu visualizava elas comprando, cheirando, acendendo. Então eu fui visualizando tudo isso e fui anotando o que eu sentia, quais eram os meus sentimentos em relação a isso. Também, olha, gente, eu até coloquei as parcerias que eu queria, fui visualizando tudo isso, sabe? Fui passo a passo. Também eu queria muito alguém para me ajudar em casa. Também visualizei isso, também coloquei ali como que seria, como que eu ia me sentir. E até hoje eu sinto todas essas emoções. Quando eu vendo uma vela, quando eu lembro que o meu filho, quando eu tenho que levar meu filho para a escolinha. Então tudo isso eu ainda sinto e eu anotei aquele dia todas essas emoções e todo esse sentimento. O quinto passo, eu fiz uma lista. Então, vamos recapitular aqui. O primeiro passo, eu fiz uma autoavaliação. O segundo passo, eu escrevi o que me motivava. O terceiro passo, eu respondi o que de pior podia acontecer. E o quarto passo, o que de bom poderia acontecer. E agora, o quinto passo, eu fiz uma lista para tomar decisões de maneira consciente. Eu vou compartilhar aqui com vocês como que eu fiz essa lista. Então, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar tudo aqui, mas eu peguei uma folha, então, A4, eu dobrei ela em 4 partes e eu listei o que eu ganho se eu falar sim para minha loja de velas. E aí eu listei o que eu vou ganhar. Minha independência financeira, colocar meu filho na escolinha, poder contratar alguém para trabalhar comigo aqui em casa, me ajudar em casa. Então eu fui listando tudo o que eu ia ganhar se eu falasse sim. E o que eu vou perder se eu falar sim. Então o que eu posso perder? De repente, não vou ter um salário fixo. Então eu fui anotando também tudo que eu podia perder se eu falasse sim. E aí embaixo eu escrevi o que eu ganho se eu falar não. E eu fui listando tudo o que eu ia ganhar se eu falasse não para minha loja. E o que eu perco se eu falar não. Então eu também fui ali listando e anotando ali todo o passo a passo. E quando a gente pesa isso na balança, a gente vê que a gente pode ganhar muito mais do que perder. Então é uma maneira de você tomar decisão de maneira consciente também. Então essa tomada de decisão pode ser para qualquer coisa, para um negócio, né? Não sei se empreender com velas é para mim, então se faz aqui. Pessoalmente também, então você pode fazer e usar aqui para qualquer situação. Vou voltar aqui para mim agora. E assim, né, eu fui conseguindo tomar decisões melhores, tomar decisões de maneira consciente. E o medo, ele foi sendo substituído por uma certeza. Eu tinha certeza que se não desse certo, não ia acontecer nada de tão